Queridos irmãos, boa noite. Ao trazermos a exame na noite de hoje, a perspectiva de analisarmos as passagens evangélicas, para que possamos sintonizar neste instante em que vivenciamos, por efeito de todas as manifestações que costumam ocorrer em função da lembrança do nascimento do Mestre Nazareno, entrarmos nesta sintonia, na perspectiva mesmo de fazermos com que o Cristo venha ter conosco na noite de hoje. Abramos, portanto, os nossos corações, as nossas percepções, para a identificação daqueles elementos contidos no Evangelho e que serão trazidos a lume na noite de hoje, especialmente naquilo que consideramos a parte do Evangelho que resume em uma dimensão sintética todo o valor das lições que nos foram oferecidas há 2000 anos pelo Mestre Nazareno. Em particular, gostaria de tratar aqui dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, porque nele vem reunida, além das bem-aventuranças, a missão dos discípulos, quando ele nos afirma que somos o sal da terra, a luz do mundo. Mais adiante, no capítulo 6, além da belíssima construção da oração dominical, ele vai nos apresentar 3 proibições, no sentido de percebermos a nossa relação com a riqueza. Não entesoureis. Ainda nos afirmava de que a nossa relação com os bens, na qual identificamos a nossa capacidade de sobrevivência e como nos relacionamos com a riqueza, ele afirma: não vos inquieteis com o que irás comer, com o que irás beber. Mais adiante ainda irá afirmar para que não utilizemos os nossos pensamentos e ações no sentido do julgamento dos nossos semelhantes. Não julgueis. Essas passagens contidas entre o capítulo 6 e 7 correspondem, portanto, a essas 3 dimensões a nos dizer efetivamente como não nos comportarmos. Mas mais adiante, no capítulo 7, ele vem nos trazer, o evangelista Mateus, as afirmações do Mestre quanto a algumas advertências, no sentido de percebermos o valor da vida e, particularmente, a trajetória que deveremos cumprir para caminharmos em direção da luz divina. É quando o Mestre afirma: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Uma completa compreensão deste caminho para a evolução de cada um de nós e da sociedade como um todo é importante de ser destravada neste exame mais acurado das mensagens que estão contidas no Evangelho de Mateus. Mas o Mestre ainda adverte mais claramente que o nosso caminho deverá ser feito sem que busquemos conforto no caminho, porque o caminho que ele nos demonstra ser importante realizar deverá ser aquele que se faz por entrada em uma porta estreita, e ele afirma: entrai pela porta estreita. E mais adiante nos fala para nos acautelarmos sobre os falsos profetas. Eis aí um conjunto resumido de toda a importância desses 3 capítulos no Evangelho de Mateus. Mas para reunir o conjunto de representações que ali estão, das lições que nos foram confiadas há 2000 anos,
e que por 2000 anos estamos com dificuldade de entendimento dos valores que eram trazidos ali, poderíamos resumir em 6 tópicos fundamentais estas lições do Mestre Nazareno. É que ele nos fala de que é necessário aprender a viver. Aprender a viver é entrar na integração do espírito da vida. Vermos como a nossa vida tem relação direta com todo o projeto divino e, portanto, compreender mais do que os nossos sentidos podem nos oferecer. Porque é verdade que, do ponto de vista material, as exigências para a nossa existência estão afeitas a coisas muito claras, muito objetivas. Afinal de contas, na nossa vida, pelas exigências da carne, precisamos comer, precisamos dormir, precisamos nos abrigar quando temos frio. Ou seja, essas são exigências da matéria. Mas ele veio nos falar de algo mais profundo. Toda a sua mensagem veio nos falar diretamente ao nosso espírito. E por isso mesmo, entendermos-nos integrados ao plano divino é entender que somos espíritos momentaneamente revestidos por um corpo, por uma couraça que nos permite estar aqui habitando neste espaço que é um educandário. E por isso mesmo entender o que é esse mundo que nos cerca e essa existência dentro do plano muito mais amplo da vida verdadeira, que não está adstrita a este tempo da nossa existência carnal, mas se alonga ao longo dos séculos. É por isso mesmo que ele nos fala tão profundamente sobre nos despirmos daquilo que identificamos como sendo nós. Porque, por exemplo, eu posso identificar que sou Érico, que sou professor universitário na área de economia, que são características da minha existência carnal hoje. Mas ela não diz respeito ao que sou como espírito. Afinal de contas, em quantas encarnações eu fui professor, fui chamado Érico, tinha as mesmas relações familiares? Quantas, efetivamente? Quando ele nos falava ao espírito, queria nos dizer que somos mais do que essa representação da personalidade que neste instante é importante termos para o aprendizado que estamos realizando nessa existência, mas que a nossa vida prossegue de forma muito mais ampla e nos falava ao entendimento de nos vermos integrados à natureza, ao projeto divino, entendermos o que faz parte essa existência dentro da lógica mais ampla do projeto do Criador. Então, uma primeira dimensão importante é o entendimento dessas lições para nos dar conta de que precisamos aprender a viver. E, nesse sentido, uma lição fundamental é fazer essa separação entre o que é vida e verdade. Porque, muitas vezes, nós até assumimos, naquela nossa busca espiritual, de que existe uma vida e outra vida. E às vezes ficamos sem entender exatamente qual é a verdadeira vida. Imaginamos que essa é a verdadeira vida e existe uma outra vida que não conhecemos. Então, aquilo que é verdade para nós é o que está adstrito na realidade, aquilo que podemos conhecer, tocar, ver. Mas ele nos convoca a entender as coisas muito mais ampla, a nos colocarmos diante da vida numa dimensão muito mais rica, a entender que na realidade o que é aparência, o que é ilusão, é o que se reveste exatamente da vida material, porque essência em nós é a vida espiritual. Mais do que isso, é entender que viver de verdade, ou viver abundantemente, como ele nos chamava a viver, nos convoca a uma relação diante da vida de aprendizado. Nós somos aprendizes, jornadeamos em várias existências para aprender, e a Terra é um grande educandário. Essa percepção da vida é fundamental que realizemos para podermos evoluir, e dentro das suas lições, ele se colocou como mestre de nós outros
nesta escola fundamental para a nossa experiência evolutiva, que precisamos realizá-la com êxito, na percepção dos valores que ele nos trouxe há 2000 anos. Mas, além disso, viver a vida plenamente integrada nela requisita de nós aprendermos um valor que foi ele a trazer para as nossas vidas. Afinal de contas, foi ele que nos falou de um sentimento novo, absolutamente novo para aquela experiência social que realizamos há 2000 anos e ainda tão necessária de ser compreendida nos dias atuais, que é a experiência de amar. Ele veio nos falar do amor. Ele foi quem associou a ideia do Criador à ideia do amor, porque o Pai era um Pai amoroso. Inclusive, a própria ideia de Deus não era mais algo distante de nós, porque ele encontrou uma forma de nos fazer aproximar do Criador, dizendo: Ele é o Pai nosso. E quando fez isso, nos chamou todos de irmãos. Eis porque essa experiência fantástica que o Cristo nos convidou a realizar é olhar o outro como irmão. Não aquele que está adstrito à nossa família, nos espaços das ligações da carne e do sangue, mas enxergar mais adiante. Os nossos irmãos são os nossos semelhantes, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E por isso mesmo o projeto divino nos abarca a todos, em todas as nossas necessidades, defeitos, dificuldades existenciais. Todos os que apresentam tais e quais qualidades são todos filhos do Criador, são todos filhos do Pai amoroso, que ele veio nos apresentar e nos convocar a entender este valor, o valor do amor. Então, esta foi uma lição fundamental. É necessário que aprendamos a amar. Mas como estamos distante dessa reflexão do amor do Cristo? Afinal de contas, ainda estamos aprendendo aquilo que é um esboço inicial deste sentimento tão forte, tão bonito, tão belo e transformador. Afinal de contas, a essência de todos os ensinamentos cristãos: amar. Porque na experiência humana ao longo do tempo, nós temos na realidade uma sede, a sede de ser amado. Muitos de nós, particularmente quando nos comparamos em outras pessoas e vemos que alguém tem a experiência do amor, nós nos tornamos desejosos. Depois da brutalidade do que fomos, da selvageria que fomos ao longo de tantas existências, nós queremos experimentar essa fantástica ocorrência em nossas vidas de nos vermos amados. Mas como é tudo no princípio, a ideia de amar é a ideia de possuir todas as atenções, todo o carinho, todo o afeto do outro. Essa experiência, depois de passado algum tempo com todas essas características da posse, ela nos move em direção a algum nível de reciprocidade, de dar em troca. E nós até mesmo temos uma necessidade de amar. Mas ainda amamos da mesma forma que queremos ser amados, com a mesma ideia de posse. Eu quero amar, mas eu quero ser correspondido. Isso é o que, em geral, nós estamos experienciando nesse momento na Terra, o que já é um avanço extraordinário. A pessoa querer amar e ser amado. E ainda ficamos na nossa infância sem entender plenamente este sentimento, medindo o amor. Ainda somos nas nossas relações dizendo: mas você não me ama tanto quanto eu te amo. E ficamos chateados quando a gente se relaciona, se doa ao outro e não tem a mesma dimensão, numa medida de amor que só é possível pela nossa infantilidade. Porque o amor, como Cristo veio nos ensinar, é exatamente um amor que não se mede. Porque é algo que é totalmente de nós em direção aos outros. Mas é verdade também que existe um movimento interno, não do outro em relação a nós como exigência, mas um movimento nosso em direção a nós mesmos, porque ninguém poderá amar aos seus semelhantes se não amar a si mesmo.
E aí a identificação da vida plena, aí entendermos-nos como filhos do Criador, Pai amoroso, é uma plataforma fundamental para se amar, para ser amado por si mesmo, para se colocar diante dos outros nessa perspectiva engrandecedora, que é se ver todo graça, todo benefício da ordem divina, porque em última instância toda essa nossa existência, com todos os desafios e conquistas, é uma graça, e essa graça, quando é entendida internamente, se projeta diante dos nossos semelhantes, porque para aprender de fato a ideia de nos fazermos amorosos é uma ideia de solidariedade. Olhar o outro na perspectiva de amar é olhar o outro com a importância que o outro tem. Ele nos falou, é o teu irmão, é a tua irmã. Quem? O próximo? Não, o próximo é aquele que eu vejo a necessidade nele e me identifico com ela, e a necessidade dele é a minha necessidade. Essa integração na vida do outro, que só é possível quando eu começo a enxergar o outro como filho do mesmo Pai, essa integração nos dá uma ideia de solidariedade. Assim como nós só poderíamos entender a vida na integração que Ele nos ofereceu, se nós nos percebêssemos com as lições imorredoras que Ele nos dá, que a vida transcende em vários mundos. Afinal de contas, como Ele mesmo nos dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. E por isso mesmo nos dava já a ideia de que no processo evolutivo nós vamos transitando por vários mundos, para habitarmos essas várias casas do meu Pai, e nos dá uma ideia de evolução, de estágios, que depois o Espiritismo veio nos aclarar muito mais fortemente, porque nos dava a ideia da reencarnação e da vivência nos vários mundos, nas várias casas do Pai, como ele dizia, que eram, portanto, habitados conforme a gradação evolutiva dos espíritos que neles habitavam. Como é o caso do nosso planeta Terra, ainda um espaço para vivenciarmos a resolução de nossas fraquezas como um mundo de provas e de expiações. Já em transformação, para sermos um mundo de regeneração, onde os bons prevalecerão sobre os maus. Mas estas questões nos remetem a uma outra ideia, porque é preciso compreender que na vida precisamos nos equilibrar na ideia da riqueza e do poder, ou seja, dos bens externos, porque ele nos convocava a dizer, olha, busca não entesourar os bens na terra. E nos falava de que não poderíamos servir a dois senhores, a riqueza, no sentido da lógica, como nos movemos em direção à riqueza, e a Deus, porque afinal de contas, haveremos de escolher entre um ou outro. Então essa convocação dele nos trazia a efeito de exame de nós mesmos, como lidamos com as riquezas, como lidamos com os elementos que conferem poder, domínio sobre a terra. Esta era uma perspectiva que nos era colocada pelos seus ensinos e que, portanto, tinha uma dimensão importante de fazer com que desenvolvêssemos em nós mesmos a ideia do desapego. Mais adiante, poderíamos perceber a ideia do caminho de elevação que era, portanto, um ensinamento para nós outros aprendermos a trabalhar. Trabalhar, portanto, é se colocar a serviço da humanidade. E muitas vezes, a gente percebe a ideia do trabalho como serviço nas coisas que fazemos voluntariamente, mas não percebemos isso no trabalho do dia a dia. Temos dificuldade de perceber isso nos nossos trabalhos, nos nossos labores cotidianos. Mas o Cristo não nos veio falar para termos uma vida aqui e ali, uma no trabalho formal e outra em casa. Nós não podemos ser solidários apenas para aqueles que escolhemos,
seja no ambiente religioso, aquele que professamos, seja num ambiente comunitário. Ele nos falava-nos de ser solidários, de entendermos o outro como irmão em todas as dimensões de nossa vida e em todos os momentos. Eis porque, se somos professores, se somos médicos, se somos operários de qualquer sorte, se somos empresários, devemos agir na vida com a mesma perspectiva de sermos solidários, de atuarmos em direção ao nosso semelhante, procurando servir. E ele deu um exemplo como trabalhador emérito em todas as suas dimensões, porque era médico de almas e dos corpos, ele era professor, ele era juiz, e em todas as dimensões da vida ele mostrou que o trabalho podia ser edificante e podia fazer elevar os seus irmãos. E era essa convocação que ele nos trazia. E mais do que essa ideia de servir, que era, portanto, uma lição de agirmos na vida com boa vontade, ele nos trazia uma ideia fundamental, que era como nos colocamos diante dos nossos semelhantes no processo de evolução espiritual, em que chegaremos a um ponto em que predominante na nossa vida será de sermos seres que se doam e que renunciam em favor dos seus semelhantes. E essa é a expressão máxima do nosso processo evolutivo, como entendemos o amor em favor dos nossos semelhantes. E que, portanto, é a lição máxima que o Espiritismo confere ainda mais valor ao dizer: fora da caridade não há salvação. Como falávamos, o capítulo 5 é demarcador de uma grande lição que nos é trazida no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, e que se transborda num canto fantástico, maravilhoso, que nos encanta até hoje, mas que é tão difícil de ser aprendido na vida. Conseguimos enxergar e entender o valor contido no Sermão do Monte, mas temos dificuldade de trazê-los para a nossa vida cotidiana, de realmente pensarmos que naquelas frases simples contém toda a lição que o Cristo gostaria de que elencássemos permanentemente em nosso coração para o nosso agir, para a atuação diante da vida. Eis que o Sermão da Montanha representa, de fato, uma construção frente àquilo que era a vida humana há 2000 anos, uma construção de uma verdadeira carta de libertação, de alforria contra o engendramento, o encarceramento que era colocado para a vida do homem comum naqueles tempos. Afinal de contas, toda a lógica e todo o discurso contido no Sermão do Monte é um chamamento e é a construção de esperança para todos os deserdados, para aqueles que eram considerados párias na sociedade, para aqueles que eram considerados menores. E ele fala aos aflitos, ele fala aos que têm sede de justiça, ele fala aos simples e aos humildes, como sendo aqueles a quem seriam destinados a terra, aqueles a quem seriam destinados o reino dos céus, aqueles que iriam ver a Deus. Essa mensagem é poderosa. Imaginemos, era uma sociedade de escravocratas. Você estava diante de uma Palestina, a Judéia de então, dominada pelos romanos. Você via numa sociedade corrupta, uma sociedade envolvida em guerras, onde era rico e ditoso exatamente aqueles que tinham poder, que exerciam o poder, que massacravam os que eram vencidos. E por isso mesmo aquele chamamento aos pobres, aos simples, aos humildes, que atingiam a todos, que tocavam o coração dos escravos, dos servos, tinha um sentido de agressão aos valores dominantes. E por isso mesmo ele foi tão violentamente atacado por nós outros naqueles instantes, porque não entendíamos, não percebíamos o valor contido na sua mensagem.
Era uma mensagem poderosa demais para aquela época. Mas será que é só para aquela época? Será que 2000 anos depois, essa mensagem ainda não tem que ser trazida aos nossos corações? Será que já compreendemos de fato o conteúdo daquela mensagem? Porque ele nos dizia: bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E aquela mensagem era tão complicada, porque pobres pelos espíritos eram todos os marginalizados, né? Afinal de contas, quem era efetivamente brindado eram os ricos, os poderosos, e ele falava aos pobres de espírito. Na realidade, não de espírito, pelo Espírito, porque eram pobres exatamente por serem simples e humildes. E a sua mensagem é tão poderosa nesse sentido, porque ela equivale àquele aspecto que viemos falar sobre o equilíbrio na utilização dos bens materiais. Ele nos dizia que fôssemos desapegados dos bens materiais. Eles são transitórios, eles não determinam o valor da nossa existência. Afinal de contas, serão comidos pelas traças, pela ferrugem. De nada levaremos destes aspectos materiais para o qual despertamos tanta atenção e nos voltamos em tantos momentos de nossa vida para a sua obtenção. Ele nos falava ao coração, dizendo-nos para nos desapegarmos desses aspectos materiais, porque havia um reino de Deus a ser conquistado. Mas não era um reino longínquo, e nem se dizia respeito à ideia de alcançá-lo depois da morte. Ele nos convocava a entender este reino como algo acessível aqui na terra também, que pudéssemos compreender que o reino de Deus mora dentro de nós, no sentido de que podemos cultivar em nosso coração estes valores e agir diante da sociedade, frente aos nossos semelhantes, para a conquista desses valores. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque sabem renunciar à ideia de ser diferente diante dos seus semelhantes. Como muitos de nós nos percebemos, a gente diz: olha, eu sou doutor nisso ou doutor naquilo, eu sou rico, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou prefeito. Eu sou algo, como se isso fosse uma característica que nós mesmos pudéssemos trazer à nossa existência. Nada do que somos ou temos ou possuímos, nada do que temos é nosso por construção nossa. Ou quem poderá aqui dizer: eu tenho e eu posso e eu sou, porque eu construí isso? A única coisa que podemos construir ao longo das várias existências são os valores morais que vamos trazendo em nossos corações. Tudo isso é transitório. E as reencarnações vão nos mostrar que tantos poderosos do passado, em outras existências, foram escravos, amargaram decepções tremendas, dependendo do grau de prejuízo que trouxeram aos seus semelhantes, para que pudessem se refazer, embora fossem oportunidades para o seu processo evolutivo. Significava também que era preciso dar conta das dificuldades que foram engendradas em outras existências. Então, por que ainda hoje convivemos em nossa vida com a ideia de que somos, de que podemos, de que fazemos? É uma ideia tão incorreta que até quando fazemos o bem, imaginamos que eu fiz uma caridade, eu hoje concedi tal ou qual benefício ao meu semelhante, eu hoje fiz o bem. Como se pudéssemos oferecer a nós mesmos as condições que detemos hoje. Tudo é empréstimo, tudo é empréstimo. Se somos médicos, se somos advogados, se somos professores, se somos empresários, qualquer situação que nos dá condição de auxiliar alguém em necessidade. Se temos a inteligência, se temos a razão para amparar um irmão nosso que está em dificuldade de entendimento, numa depressão, numa ansiedade, enfrentando uma dor, a perda de um ente querido, e temos a capacidade de dialogar, de esclarecer, de informar,
agradeçamos ao Pai, porque é tudo empréstimo e oportunidades. Bem fazemos a nós mesmos, mais do que tudo, quando percebemos o valor do trabalho que podemos realizar, se dermos conta dos valores que nos foram emprestados pelo Pai. E então toda essa roupagem se despe e podemos então identificar o valor da mensagem do Cristo em nos informar: sejais humildes e simples, porque bem-aventurados aqueles que se fazem pobres pelo Espírito. Mas além desta visualização importante da mensagem contida no Sermão do Monte, em nos convocar a entender a importância de sermos simples e humildes, o Cristo nos falava: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aos aflitos nos remete a uma outra dimensão que eu não tinha falado exatamente para compreendermos agora, depois de vermos as dimensões da necessidade de aprendermos a viver, a trabalhar, a servir. Nós precisamos aprender a sofrer. E esse negócio pode ser forte demais, nós dizermos: mas como aprender a sofrer? E eu falava que todos esses aprendizados eram aprendizados relacionados à felicidade. E como é possível ser feliz aprendendo a sofrer? Porque uma das grandes preocupações que temos no entendimento da dor é buscarmos entender qual a causa da dor. Se eu de repente esbarro numa parede fortemente, vai inchar, vai doer, e eu mentalmente vou dizer: ora, eu causei a minha dor, eu bati com a minha mão na parede, inchou e está doendo. E mesmo sentindo a dor, alguma coisa me conforta, porque eu tenho a ideia clara de que tem uma causa, a manifestação desta causa, e portanto tem um efeito. O efeito é a dor que eu estou sentindo. Mas e quando, de repente, temos um sofrimento que nos parece sem causalidade? Somos acometidos por uma doença infecciosa e dizemos: mas por que aconteceu essa doença infecciosa? Eu não consigo enxergar a causa dessa dor. Ou então somos acometidos de um câncer, ou por algum motivo somos acometidos por uma outra doença aí degenerativa e ficamos dizendo: mas por quê? Inclusive porque gostamos muito de nos compararmos aos outros, e parece que os outros não têm dificuldade nenhuma na vida quando a gente é acompanhado por uma dor. E temos algum filho ou filha, ou pai ou irmão que tem uma deficiência mental ou qualquer outra fragilidade humana se apresenta e dizemos: mas por que isso? Um nosso filho pode, por exemplo, nascer descerebrado. E ficamos a perceber: mas por que isto acontece? E não encontramos causa, como na batida na parede. E temos uma dificuldade de entender. E como é algo que ainda não temos a compreensão, nos remetemos à ideia de que o Criador, que pode tudo, foi injusto conosco. E há uma relação de revolta. Nós nos tornamos irresignados. Mas a mensagem do Cristo vem falar exatamente a quem tem a dor. E diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como consolados? Se nós não tivermos a dimensão da reencarnação, a primeira dimensão clara que fica presente nessa palavra do Cristo é que ele nos convoca a uma ideia de martírio para alguns, não é? Quer dizer, uma pessoa que tenha uma doença ou uma enfermidade que não terá cura, não é? Ela pode se colocar numa ideia de que é injustiçado. Mas a mensagem do Cristo nos falava, a sua época, e o Espiritismo vem aclarar muito fortemente, porque vem resgatar um entendimento que era do cristianismo primitivo, de que temos várias vidas e que aquilo que é resultado de nossas aflições tem uma causa nas nossas existências passadas ou nesta mesmo que estamos a realizar, mas que tudo passa,
que tudo é passageiro na vida e que, em última instância, esta causalidade vem do plano espiritual. E nós, lógico, como é comum, só entendemos aquilo que vemos, que olhamos, que tocamos, que percebemos com os nossos sentidos, não conseguimos enxergar essa relação das doenças, da enfermidade do corpo e sua relação com a enfermidade da alma. E continuamos a dar remédio para o corpo, que é importante, é um elemento importante de se realizar, mas a grande enfermidade reside no espírito. E toda a convocação dele, quando chegava um com uma dor, o paralítico, lembremos-nos na passagem evangélica, havia o paralítico e dificuldade de entrar, né, na casa em que ele estava, colocaram por cima do telhado, fizeram descer aquele paralítico e ele vai e diz: tu crês em mim? Tu crês que será curado? Sim, Senhor, eu creio. E ele foi curado exatamente porque duas dimensões se fizeram presentes. Primeiro, a vontade de se fazer realizar a cura, e depois a fé imorredora. Veja que aquele homem mobilizou pessoas para que levassem ele diante do Cristo. E havia tantas dificuldades que o colocaram por cima do telhado até que ele chegasse ao Cristo. Ele movimentou esforços, ele não ficou parado, reclamando diante das suas dores. E quando o Cristo pergunta: tu crês em mim? Creio, Senhor. Ele fez as duas coisas fundamentais em relação às doenças, para que possamos dar o enfrentamento da doença. É ter a coragem no enfrentamento, não se paralisar, saber que é possível vencer e depois movimentar-se diante da fé, ter plena dimensão do poder desta ligação com o divino. Resignação, coragem e fé são as bases para o enfrentamento das dores, e ele vinha nos falar: bem-aventurados os aflitos, que diante das dores agem com resignação, não com revolta diante do poder criador, que agem com fé, com confiança absoluta nos desígnios divinos, porque, a despeito da nossa compreensão limitada da causa e do efeito das nossas dores, existe a compreensão maior, que pertence ao Pai, e que por isso mesmo, na dimensão de fé, nos colocamos diante do Pai, dizendo: Senhor, seja feita acima dos meus pedidos a tua vontade. E essa entrega e essa fé, essa compreensão de que a cura se realiza na ligação do divino, não de acordo com a nossa vontade, porque ela pode inclusive requisitar-nos a própria existência naquela vida, mas ela certamente nos cura para a vida verdadeira, que é, em última instância, o que está sendo levado em conta. Mas além desta questão fundamental, nós temos uma importância de entendimento da relação nossa com a dor, que é a importância de nos colocarmos resignados e fortes, resignados e corajosos, não aquela resignação que nos paralisa, infelizmente não tem mais jeito a acontecer. Isso não é resignação, é entrega, é falta de motivação para a vida, é falta de valor para a vida. Então, coragem, resignação e fé são os caminhos para a nossa cura, a verdadeira cura, a nossa cura espiritual. Bem-aventurados os mansos, e quando ele fala bem-aventurados aos mansos, ele nos quer trazer ao coração uma dimensão fundamental. É que nas nossas relações com os nossos semelhantes, muitas vezes nos colocamos diante de pessoas que nos agridem, que nos provocam, que nos inquietam, que nos incomodam profundamente. E é um teste fundamental para a nossa paciência, entendermos essas pessoas difíceis, que são nossos professores de jornada, porque em última instância não virá de outros o apontamento dos nossos defeitos. Precisamos ter, muitas vezes, um enfrentamento com pessoas difíceis, para percebermos aquilo
que precisamos corrigir em nossas rotas. Nem sempre aquilo que vem dessas pessoas difíceis correspondem a aspectos importantes que precisamos modificar. Se não é, então não precisamos nos incomodar. Mas é importante examinarmos as acusações que nos são imputadas, porque algumas delas têm importância para a nossa reflexão e correção dos nossos rumos. Bem-aventurados os mansos. Aqueles que se fazem mansos têm uma postura de benevolência com os seus semelhantes. Abrandam, são mansos exatamente porque abrandam a sua fala. Se comportam dosando o grau para poder falar diante de pessoas que são extremamente difíceis. Mas é importante nos acautelarmos na visualização dos mansos, porque muitas vezes existem pessoas de palavras de fala muito mansa, mas que esconde um dragão. Né? Muitas vezes se é manso em determinado ambiente e um dragão em outro ambiente. A mansuetude que é trazida pelo Cristo nos convoca à ideia do perdão. Porque essa experiência do perdão é uma experiência fortíssima. Ela nos convoca a entender os difíceis e os inimigos que se nos apresentam também como filhos de Deus. E essa é uma relação que a gente só se apercebe mais fortemente com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Porque quantas pessoas ao longo do tempo não se livrou dos seus inimigos, dos que lhe incomodavam, dando fim à vida deles, e dizia, pronto, me livrei desse. E aí é que ficou junto dele mesmo, porque ia ser o obsessor, aquele que iria reclamar a vingança na sua vida. E o Cristo nos dizia, antes de ir ter com o Pai, vai te reconciliar com o teu semelhante, vai te reconciliar com aquele que te traz inquietação, porque é fundamental se apresentar ao Pai no templo, mas no templo da vida também, porque é importante que ao desencarnarmos não tenhamos levado nenhuma inimizade, passemos a vida sem construir novas inimizades, e se tivermos, lancemos a mão, estendamos a mão com a compreensão para podermos superar mais esta dificuldade em nossas existências. Mais adiante ele irá dizer, bem-aventurados os que têm fome de justiça. E aquele diz, eu tenho uma fome grande. Como eu quero que se faça justiça contra aquele camarada que me fez isso ou aquilo. Isso não é sede de justiça, isso é sede de vingança. Na ideia de justiça que o Cristo vinha nos informar, há a ideia do plano divino. Sempre que se falava sobre justiça, se estava querendo entender o plano divino. Quem tem sede de justiça tem sede de Deus, e essa é uma sede que é difícil de saciarmos por inteiro, porque quanto mais buscamos a Deus, mais sede temos de conhecer a Deus, e por isso mesmo, talvez nos vejamos saciados dessa sede fantástica em nossas vidas, quando estivermos já em condições de estarmos num plano de angelitude, porque até lá, esta sede ela nunca se faz saciada, mas Ele nos prometeu de que seremos saciados em nossa sede, porque certamente seremos todos convocados a sermos anjos em nosso processo evolutivo. Estamos a caminho, certamente, um bocado longe, algumas centenas de encarnações para chegarmos lá, mas caminhemos nessa direção, porque bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Todos aqueles que procurarem a Deus, como ele dizia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não queria dizer que o caminho é simples, basta chamar, Deus, eu quero estar contigo. Ou então, aonde está Deus? Eu vou ter os caminhos aclarados. Ou então chegar e dizer, meu Deus, abri os reinos dos céus e será a porta aberta. Ele nos falava claramente que o nosso caminho passava por portas estreitas, mas ele falava da importância de, em primeiro lugar, pedir. Só pode pedir quem imediatamente se liga ao divino, quem olha para cima, para quem entende a verticalidade da existência, que é preciso dobrar os joelhos e se entender numa posição humilde diante de
todo o poder do Criador, que é, antes de tudo, o poder do amor sem limites, incondicional, um amor tão grande que foge à nossa percepção, ao nosso entendimento. Mas nesta importância das bem-aventuranças, depois de nos convocar a ser mansos, depois de nos convocar a buscar Deus fortemente, ele nos falava: bem-aventurados os misericordiosos. Porque é preciso ter mansuetude no coração, é preciso buscar a Deus fundamentalmente para olhar os nossos semelhantes com misericórdia. A misericórdia é um valor extraordinário no processo evolutivo, porque ela nos convoca exatamente para que olhemos a miséria do outro com o nosso coração. A miséria dos outros no nosso coração. Misericórdia é um valor tremendo neste processo de identificação do outro como um nosso irmão, como filho do Criador, merecedor da nossa atenção, do nosso entendimento, do nosso carinho. Bem-aventurados os puros de coração. Ele que já tinha falado, bem-aventurados os simples e os humildes, nos fala dos puros de coração. Esse puro de coração não está destinado a ele só o reino dos céus, ele ainda fala mais fortemente: os puros do coração verão a Deus. Porque os puros do coração, eles dão um passo muito mais largo daqueles que se fazem humildes e simples. Vejamos, nós falávamos que os humildes e simples são aqueles que se desapegam dos bens materiais, aqueles que entendem o valor da riqueza como um instrumento para o serviço, para a ajuda, para o progresso, para o desenvolvimento. Porque a pessoa pode ser rica e ser simples, identificando na riqueza um elemento apenas para a construção do desenvolvimento. E a pessoa pode ser pobre e ser extremamente ligada à riqueza, com inveja de quem tem, querendo profundamente aquela experiência de ter o dinheiro. Vai ter um dia e vai ter que experimentar uma das mais difíceis provas do processo reencarnatório, que é ter poder e riqueza. Porque dificilmente nós passamos por essa prova de forma satisfatória. Por isso mesmo que ele dizia que era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha, ou seja, um fio grosso entrar no buraco de uma agulha, do que um rico adentrar o reino dos céus. Naquela experiência, ter a condição de acessar, de ter uma evolução forte a ponto de alcançar o reino dos céus. Bem-aventurados, portanto, os puros de coração, que é algo mais, um esforço a mais, é o entendimento de que somos espíritos. Eu dizia, olha, ao longo de várias experiências, quem sou eu? Eu posso dizer, eu sou Érico. Quando desencarnar, provavelmente vou entender que como espírito eu sou identificado até com um outro nome. Muitas vezes, nós numa experiência somos homem, noutra mulher. Aqueles que amamos e temos como irmãos, ou filhos, ou pais, em outra encarnação foram os nossos adversários. E quando chegamos mais adiante, e chegamos à nossa vida espiritual, quem é que iremos encontrar? Se nós fôssemos aqui perguntar, quem é que vocês gostariam de encontrar quando desencarnassem? Todo mundo vai dizer, minha mãe, meu pai. E aí nós poderíamos dizer, os pais e as mães de quantas existências? Os filhos de quantas existências? Se tivermos, por exemplo, já passado por umas 200 existências, e se tivermos em cada uma delas um marido, uma mulher, né, ou tivermos 3 filhos em cada uma delas, quais os filhos que iremos encontrar? Por isso mesmo que o Cristo nos fala dos puros de coração e dizia, e as pessoas não entendiam, é preciso que tu deixes teu pai, tua mãe, não expressamente o pai e a mãe, mas a ideia de um pai e de uma mãe, e dê a ideia de amor, fundamentalmente, ao Pai, ao Criador, porque a tua existência individual se faz ao longo de vários companheiros de jornadas e companheiras de jornadas, e os nossos afetos são muito mais amplos do que o que essa experiência nos traz. Bem-aventurados os puros de coração,
porque eles se desfazem além do aspecto material dos bens e, portanto, são mais do que simples e humildes, são puros porque se despem, inclusive, da própria personalidade, compreendem que são algo mais do que são apenas nessa existência e, portanto, estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, mas não são pacificadores unicamente porque são aqueles que vão fazer a paz externa na sociedade, aquele que faz a paz interna é que pode ser pacificador. Quem poderá pacificar a sociedade se não pacificou a si mesmo? Podemos olhar nestes nossos representantes, os políticos, os presidentes, diante dos desafios que se apresentam com suas vaidades, com a sua guerra de egos, como essas pessoas estão pacificadas para promover a paz. Então, o chamamento do Cristo não foi para a mudança das sociedades que mudariam os homens, mas foi para a mudança dos homens que vão mudar as sociedades, porque é dos homens, na mudança dos homens, na construção dos homens pacíficos, que faremos a sociedade pacífica do futuro. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E o Cristo dizia que deles é o reino dos céus, e afirmava já com isso aos seus seguidores que passariam por muitas provações. E um deles que passou pelas provações todas foi exatamente o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, nos seus últimos momentos, já com 80 anos, era encaminhado para a sua crucificação. E ele caminhava diante de toda a riqueza de Roma, saudoso, no entendimento de Humberto de Campos, na bela ilustração que ele nos traz desses últimos instantes do apóstolo, num capítulo intitulado O Natal, do apóstolo, e ele afirmava que Pedro ia seguindo, já com mais de 80 anos, sendo martirizados pelos soldados, e um deles mais impiedosamente lhe desferindo pancadas, dizendo: bruxo, vai receber o que mereces e tudo mais. E diante de toda aquela zombaria e agressão, ele se lembrava, esquecido de todas as paisagens ricas de Roma de então, ele se lembrava das paisagens de Cafarnaum, se lembrava daqueles momentos das pescarias com os amigos, se lembrava das lições do mestre, e uma saudade imensa se fez presente no seu coração. Ele estava saudoso do mestre. Ele considerava que agora os desafios de propagar a mensagem deveriam ser dados a outros com mais energia, mais jovens, e ele estava preparado para encontrar o Mestre Jesus. Diante dos últimos instantes, como quisessem crucificá-lo, e ele se disse: por favor, me concedam uma última vontade. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como mestre. E naqueles instantes, dos últimos instantes de tormento, ele vai ser recebido pelo mestre, que o leva às paisagens iridescentes dos planos espirituais e diz: descansa, amigo, depois de tanta labuta. E Pedro, diante daquela situação de reencontrar os amigos, os afetos, de ver as claridades do mundo espiritual, diz: Senhor, mas tu vais para onde? Ele diz: Pedro, enquanto houver alguém com aflição na terra, eu não poderei parar. E Pedro diz: pois, Senhor, então eu irei contigo. E como antes, naqueles momentos do aprendizado no lago de Genezaré, ele vai seguir o mestre na sua busca por nos fazer erguer da nossa condição ainda primária no processo de evolução. E mais adiante o mestre diz: Pedro, alguém te chama ali adiante. Era um dia em que estavam celebrando o natalício do mestre Nazareno, naquela Roma em que os cristãos se enfurnavam, naquelas câmaras aonde nas cavernas depositavam os mortos, nos sepulcros, mas estavam a comemorar o nascimento do mestre.
Mas havia alguém que rogava por Pedro e que solicitava a intercessão dele. E a intercessão que era pedida a ele era vertida em lágrimas, e as lágrimas de arrependimento. Era daquele soldado que tinha martirizado Pedro até o último instante e, arrependido, conclamava que Pedro viesse ajudá-lo, porque o seu filho estava à beira da morte, com uma febre terrível que não cedia. E Jesus lhe convocando a atender aquele chamado, Pedro, em lágrimas, beija a testa do seu antigo adversário e faz, pelo magnetismo, a cura da criança, daquele que foi o seu adversário. Eis as lições imorredoras que o Cristo nos trouxe há 2000 anos, que o Evangelho do Cristo nos traz para a reflexão e que na noite de hoje, pelas comemorações do Natal, precisamos incorporar em nosso coração. Não apenas pelo Natal, mas porque o Natal nos remete a uma sintonia com todos os outros cristãos do mundo, de todas as outras religiões, para que nos irmanemos num sentimento de solidariedade, porque queremos efetivamente, Senhor, nesse instante em que pedimos, vem ter conosco, Jesus. Queremos dizer que estamos inscritos no Teu educandário, aprendendo a sofrer, aprendendo a viver, aprendendo a servir, aprendendo a doar, porque Tu foste assim conosco e queremos seguir as Tuas pegadas. Por isto mesmo dizemos, Senhor, neste momento em que comemoramos com os nossos irmãos de todas as crenças cristãs o Teu natalício, dizemos, Senhor, vem ter conosco, vem fazer a morada em nosso coração, porque queremos abrigá-lo na manjedoura que estamos tecendo, passo a passo, quando aprendemos a enxergar o irmão em cada um dos nossos companheiros de jornada, quando entendemos as suas necessidades e aprendemos a ser misericordiosos, quando nos tornamos mansos e pacificadores, quando temos esta sede que nos encaminha em direção ao Pai e quando buscamos, Senhor, por Tua palavra, dizendo sempre que é ela que nos liberta, porque Tu, Cristo, és o caminho para a verdade e a vida. Assim seja.